Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao culto, esta transmissão online, uma vez que não podemos ter cultos presenciais, até mais para preservar a nossa vida, a nossa saúde, e assim nós nos encontramos como o Senhor, como o povo de Deus, por meio desta transmissão, por meio deste culto online. Deus vem nos servir. Uma palavra alemã usada para definir servir a Deus é Gottesdienst. Deus vem nos servir. E como é bom, precisamos ser alimentados, nutridos, para que assim tenhamos forças para responder e também podermos servir. E o tema para o nosso culto é: como posso ajudar? Que esta palavra que nós iremos ouvir hoje, alimentados pelo amor de Deus, nos capacita a termos condições de servir, de ajudar ao nosso próximo. Irmãos que estão acompanhando este culto de nossa cidade, de nossa comunidade, dos lugares mais distantes, bem-vindos. Irmãos que estão participando deste culto de seu lar, de seu trabalho, de seu local de lazer, inclusive de nossos hospitais, que todos possam ser ricamente abençoados pelo nosso Deus, a quem nós queremos neste momento invocar. Iniciamos este culto em nome da Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós iremos iniciar este culto cantando, e este canto, ele já nos prepara, nós iremos refletir sobre o nosso pecado que levou à morte de Jesus na cruz. Então, ao ouvir e cantar, já nos preparamos para a confissão de pecados. Eu banharei meu impuro coração no sangue de Jesus. E como nós temos dificuldades para servir, nós vemos as necessidades do nosso próximo, nós observamos as necessidades do reino de Deus, e muitas vezes, e com tanta frequência, ficamos indiferentes ou deixamos para depois,
nos preocupando primeiro e acima de tudo conosco e não com as necessidades do próximo. Este é um pecado que nos afasta de Deus. Queremos hoje então confessar ao Senhor para que Ele possa nos livrar desta culpa de indiferença, de descuido com o nosso próximo, principalmente nesse tempo de pandemia, quando nós andamos na rua sem máscara, quando nós nos abraçamos sem necessidade e quando nós poderíamos estar estendendo uma mão e não a estendemos. Confessemos ao Senhor a nossa culpa e hoje quem fará esta confissão, e nós a faremos em conjunto com os irmãos James Stanhausen e a Jaqueline Arruda. Então nós acompanhamos. Pai de amor, como é difícil vencer o orgulho e servir. Mesmo Jesus tendo ensinado na prática que estamos nesse mundo a serviço de Ti e do próximo para a salvação de todos. Nem sempre isso é fácil para nós. Gostamos de ser servidos. Gostamos que outros trabalhem e nós olhamos. Reclamamos que algo não acontece, mas não nos colocamos à disposição para fazer. E isto acontece também na nossa fé. Reclamamos das Tuas decisões para a nossa vida, que foi comprada pelo sangue de Jesus. Reclamamos da chuva e da estiagem, do frio e do calor, dos bancos da igreja e da cama em nossa casa. Reclamamos, apesar de tantas bênçãos que recebemos todos os dias. E assim, em vez de servir, reclamamos que não estamos sendo bem servidos por Ti. Ensina-nos a humildade e ensina-nos a servir-te em todos os momentos de nossa vida, com nossos dons, talentos e com nossas ofertas, testemunho e o nosso serviço ao próximo, ajudando em todas as necessidades. Em nome de Jesus, que nos serviu com sua vida, pedimos teu perdão. Amém. Amém. Irmão e irmã, você que reconhece o seu pecado, você que confia em Jesus, que veio nos ajudar, se entregando à morte dolorosa de cruz. Como ministro da palavra chamado e ordenado, eu lhe anuncio a graça de Deus e perdoo os teus pecados. Eu faço em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vá e não peques mais. Agora nós iremos ouvir a leitura do Salmo 119, ou melhor, desculpe, antes do Salmo nós cantamos as duas estrofes seguintes do hino que nós iniciamos há pouco. Quando assim me ajuntarei a adorar a multidão dos santos três que junto ao Rei, ao pé do trono estão. Teu grande divino amor desejo aqui cantar, nos céus, porém, Senhor, melhor espero te louvar. Lavado dos nossos pecados, agora sim podemos louvar a Deus aqui, cantando, servindo, e lá no céu, então, num perfeito e pleno louvor. Agora sim, nós iremos ouvir a leitura do Salmo 119, os versículos 9 a 16. Esse texto será do jovem de nossa comunidade, Gabriel Maio Machado. Acompanhemos. Como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos.
Guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor Deus. Ensina-me as tuas leis. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens dado. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito. Estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. As tuas leis são o meu prazer. Não esqueça a tua palavra. Queremos agora então falar com nosso Deus em oração, e quem irá nos conduzir em oração neste culto será o Nilson Bierei, diácono de nossa comunidade. Todo-Poderoso Deus, pela tua enorme bondade e misericórdia, olha para o teu povo nesse tempo de pandemia, a fim de sermos sempre governados e preservados em corpo e alma, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Tendo falado com Deus em oração, este que veio a nós ao iniciarmos este culto, ele que está com seus filhos, com a sua igreja que está reunida em culto, ele que quer nos abençoar com a sua palavra, palavra que orienta, palavra que admoesta, palavra por meio da qual Deus dá a sua bênção ao seu povo, à sua igreja e a todos que confiam nele. Queremos agora ouvir a primeira leitura do livro de Jeremias, capítulo 31, os versículos 31 a 34, texto que será lido pela jovem Eduarda. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício nem o seu parente, dizendo: procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes, pois eu perdoarei seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Esta então é a leitura do Antigo Testamento. Também queremos ouvir a leitura da Epístola. A Epístola é de Hebreus, capítulo 5, versículos 7 a 9, texto que será lido pela criança, o Josias, nosso filho. Esta então foi a leitura da Epístola, livro de Hebreus. Assim eu quero agradecer agora a todos os irmãos, tanto crianças, jovens e adultos, que contribuíram até aqui, participando desta liturgia, participando deste culto.
E agora então nós iremos ouvir as palavras de Jesus em nosso Evangelho, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 45. Nós lemos assim: Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo que eu vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Estas então são as palavras do Santo Evangelho para este culto do quinto final de semana do período da Quaresma. Os convido a que nós professemos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Antes de nós ouvirmos a mensagem, meditarmos na palavra do Senhor, nós cantamos o hino Morri na cruz por ti e fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, morri pra te livrar, meu sangue se perdi, posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti e fazes tu por mim. Morri, morri.
fazes tu por mim? Eu trouxe salvação dos altos céus, favor. É livre meu perdão, sincero meu amor. Morri na cruz por ti, e fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Como posso te ajudar? Este é o tema para a mensagem de nosso culto. Os textos ouvidos até aqui, o Santo Evangelho, a leitura da Epístola, a leitura do Antigo Testamento e também do Salmo, são textos que dão base para a reflexão, para o estudo da palavra que nós iremos trazer neste momento. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja contigo, lá onde você estiver, na situação em que você se encontrar, para te abençoar. E assim, por meio desta palavra, você possa viver a vida com mais sentido, com mais esperança e com a felicidade que vem do Senhor. Um ditado conhecido diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. De que forma você tem servido? De que forma você tem ocupado o seu tempo, a sua vida, olhando e agindo em favor das necessidades do semelhante? Esta é uma questão que os cristãos precisam responder. É a partir da ação de Deus em nossa vida, de forma muito significativa e tendo seu ápice na morte e ressurreição de Jesus, onde nós fomos ajudados por Deus, sendo libertados da condenação, do castigo do inferno, consequência de nossa desobediência. É a partir desta ação de Deus, da ajuda que veio do Senhor, que nós agora também, pelo mesmo Senhor, fomos enviados para ajudar. E como os cristãos têm ajudado? Se nós olharmos ao nosso redor, nós vemos que tem instituições que foram criadas, existem instituições que foram criadas por cristãos para ajudar pessoas. Olhamos para os hospitais, nesse tempo em que se fala tanto de mortes, em que se fala tanto em salvar vidas. Quantos hospitais foram fundados e são tidos por cristãos exatamente para salvar vidas, para cuidar de vidas. Nós, além de termos hospitais que cuidam daqueles que estão doentes, e que é uma ação amorosa de cristãos que não só construíram hospitais, mas que cuidam deles e provê profissionais para cuidar destas pessoas, nós também temos escolas, universidades que foram criadas para formar cidadãos de bem, cidadãos que governam, que cuidam do seu lar, que cuidam da sua empresa, que agem
para o bem da sociedade, para que haja justiça, para que haja dignidade. Então, escolas, universidades formadas, criadas e mantidas por cristãos para o bem. Assim também nós podemos relatar creches, casas de acolhida, de apoio, asilos, enfim, tantas instituições que cuidam da vida das pessoas e que têm pessoas cristãs por trás, pessoas que praticam o amor cristão, que praticam o serviço para com o próximo. E tem uma instituição que foi criada exclusivamente por Deus para cuidar das pessoas. E essa instituição se chama igreja. É nessa igreja que você faz parte, que você agora está participando desse culto. Esta foi criada pelo próprio Senhor Jesus para cuidar de você, para cuidar das pessoas. E ao você ser cuidado, ao eu ser cuidado por esta igreja, esse mesmo Cristo também me envia para que eu faça o mesmo para com o meu semelhante, para com o próximo, o necessitado, aquele que precisa de uma mão estendida. Assim Deus tem agido por meio de cada um de nós cristãos, tem agido por meio da igreja para cuidar de pessoas, mas também Deus tem agido e tem nos capacitado por meio de sua graça salvadora e também por meio de seu poder criador, para que cada um de nós, como indivíduos desvinculados de instituições, tenhamos uma prática de amor cristão, uma prática de serviço para com o nosso próximo. Aquela pergunta, como posso te ajudar? Ela é feita em estabelecimentos comerciais. Com certa frequência a gente chega numa loja e um atendente chega até o cliente e pergunta, como posso te ajudar? É a disposição de atender, de se mostrar disponível para solucionar, para atender uma necessidade de um cliente. Assim, os cristãos agem movidos pela ação amorosa de Deus em sua vida. Como posso ajudar? Quando meu vizinho está passando por necessidade, quando meu parente está passando por necessidade, quando meu irmão na fé precisa de ajuda, quando meu inimigo precisa ser resgatado e salvo. Enfim, oportunidades Deus dá, oportunidades da prática do amor. Mas olhando para o nosso texto, nós vemos uma situação diferente. Nosso texto, nosso evangelho, nós vemos que os filhos de Zebedeu, Tiago e João, se dirigem até Jesus e ele faz um pedido especial. Jesus, quando o Senhor assentar no trono glorioso, podemos um de nós sentar à sua direita e outro à sua esquerda? E Jesus responde, não. Quem decide, quem pode sentar à minha direita e à minha esquerda é o Pai que está lá no céu. Eles até buscam alguma argumentação dizendo que sim, que eles podem, mas é porque eles estão completamente sem noção do que é o reino de Deus. Porque nos versículos 32 a 34 de nosso Evangelho, Jesus recém havia falado para os 12 apóstolos de que ele teria que sofrer, de que ele teria que morrer, e ele faria isso pela humanidade pecadora, ele faria isso por todos os que precisavam ser resgatados, ajudados, libertados da escravidão do pecado e da morte e da condenação. Eles não tinham entendido a mensagem de Jesus.
eles estavam confusos, eles imaginavam, e Jesus alerta para isso no versículo adiante, de que o reino de Cristo seria como o reino dos governos, onde quando o prefeito toma posse, logo tem uma multidão de pessoas querendo se encostar, querendo uma vaga, querendo um cargo. No reino de Deus não funciona assim, diz Jesus. E então lá nos versículos 30, ou melhor, 43 em diante, ele diz: mas entre vocês vai ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Eu quero destacar o versículo 43, onde Jesus diz: porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Amados, Jesus estava assentado no trono de Deus. Jesus estava lá no céu, e Ele desce do céu, se torna um ser humano como nós. Ele padece, Ele sofre a nossa dor, Ele sofre o nosso sofrimento, Ele sofre o nosso castigo para que nós sejamos libertados. Jesus veio nos servir. E o serviço dele foi doloroso, não foi um serviço de hora de folga, sem muito comprometimento. O serviço de Cristo foi completo em nosso favor. Jesus fez por nós o que nós não conseguiríamos fazer. Jesus fez pela humanidade o que nenhum outro ser humano de todos os tempos poderia fazer: se salvar. Jesus veio tirar o peso da condenação que pesava sobre a humanidade, sobre mim e você. Jesus veio nos servir completamente. Assim como uma criança quando nasce está completamente indefesa, assim estávamos nós e está o ser humano sem o servir, sem a ajuda de Deus, sem a ajuda de Cristo. Por nossas forças não podemos mover um dedo sequer em direção da graça e da salvação, mas Jesus veio ao nosso encontro, estendeu a sua mão, derramou o seu sangue, estendeu o seu braço, deu a sua vida, para que nós hoje estivéssemos livres para servir, servidos para servir. Que bênção! Este é o tempo da Quaresma, onde nós refletimos de que maneira Jesus veio nos servir. No versículo 33, Jesus havia alertado os discípulos: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Esta é a Semana Santa. Esta é a semana que nós iremos refletir daqui uma semana. A morte, o sacrifício de Jesus, a sua ressurreição em nosso favor. Por isso Jesus diz: porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Entre eles estou eu e você, está eu e a minha família, está eu e a sua família, está aquela pessoa que agora está hospitalizada, que vai ser seu amigo, seu familiar, está aquele seu filho que está desviado da igreja, da palavra, está aquele irmão da fé que também não quer mais saber de igreja. Sim, está a humanidade sendo contemplada por esta obra de amor,
de serviço de Deus, para que nós, servidos por Deus, sejamos livres do pecado, da morte, da condenação eterna, não tenhamos fardos sobre nós, para que possamos sim servir voluntariamente. Quem quiser ser importante de Jesus, que seja escravo de todos. E quem quiser ser o primeiro, e quem quiser ser o primeiro, ou melhor, pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Amados irmãos, amadas irmãs, quantas vezes nós temos dificuldades de servir? Você já ouviu alguém dizer: eu vou na igreja para ser servido, o pastor que deve nos servir. Eu até fico na igreja, mas eu não mexo, eu não vou mover nenhum dedo, eu quero ser servido. Quantas vezes o marido chega em casa, se joga no sofá e cruza as pernas e espera a esposa servi-lo? Quantas vezes os filhos sugam os pais esperando serem servidos? Quantas vezes o patrão quer ser apenas servido? Enfim, são muitas as situações em que nós nos enquadramos, em que nós somos um pouco de Tiago e João de nosso Evangelho e queremos um lugar de honra, queremos o melhor lugar e não respondemos ao amor de Deus de servir, de estar à disposição, de dizer sim, eu posso, eu farei, pode contar comigo, eu estarei contribuindo, estarei ofertando, estarei ajudando, estarei trabalhando, estarei com aquele que está doente, estarei com aquele que está desassistido. Quantas vezes nós temos oportunidades e não servimos? Por isso precisamos recorrer a Cristo sempre de novo. Ele que lá no texto de Jeremias, este texto que a Eduarda Hiber leu, onde o profeta Jeremias diz: pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei as suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Aquele pecado de falta de disposição, o Senhor quer perdoar. O autor aos Hebreus diz que aquele que se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Sim, Jesus se tornou a fonte da salvação para todos que lhe obedecem. Em outras palavras, Jesus se tornou a fonte de salvação para todo pecador arrependido, aquele que deseja sim servir, que caiu, que se rebentou, que não foi fiel no servir, mas que volta aos braços do Pai triste, porque sabe que no Pai, no cuidado de Jesus, novamente tem sua culpa tirada, sua consciência renovada pelo amor e recebe forças para continuar servindo. E o próprio Jesus, então, ele diz: eu não vim para ser servido, mas para dar a minha vida e salvar muita gente. Amados, busquemos refúgio no Senhor Jesus. Ele nos serviu primeiro e Ele sempre de novo vem nos servir, para que nós possamos continuar servindo com alegria, servindo com gratidão, servindo na igreja, na família, na sociedade, no trabalho, lá onde Deus nos chamar, nas organizações, instituições, mas também de forma voluntária, independente. Como posso ajudar? Amém.
Queridos irmãos, olhando para a programação desta semana, nós continuamos com bandeira preta e estamos impossibilitados de nos reunir não só pelo fato da bandeira, mas também para cuidarmos uns dos outros, porque temos muitos casos de Covid em nossa cidade, então precisamos continuar nos cuidando. Não podemos negligenciar no cuidado com o nosso semelhante. Por isso, inclusive, ao dar os avisos, eu quero incentivar os irmãos a que continuem sendo fiéis no trabalho, continuem cooperando com todos, principalmente com os mais necessitados. Continuemos, mas também cuidemos, sejamos vigilantes, para que não venhamos a ser motivo de sofrimento para o nosso próximo. E por isso também esta semana, além das atividades, momento de estudo, devoção durante a semana que a gente compartilha, também o nosso próximo culto no sábado à noite, às 19 horas, culto de Ramos, domingo de Ramos, onde os convido a que neste mesmo canal nós estejamos reunidos para lembrarmos e celebrarmos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde a partir desse momento inicia a Semana Santa. Então venham lá do seu lar, ou onde for possível você acessar a transmissão do culto, estejamos reunidos para adorar o nosso Deus e meditar na vida que Ele veio nos dar. Agora, lembrando também, antes da oração, da importância que cada irmão, no seu servir, lembre de estar sempre em dia com a sua oferta. Se você tem uma renda mensal, então mensalmente procure a tesouraria de nossa comunidade, a Josiane Nodari. Se tiver dificuldade de falar com ela, fale comigo que eu repasso as informações para a tesouraria, mas não deixe de fazer a sua oferta. Isso é servir ao Senhor também, porque também por meio das ofertas o reino de Deus é mantido e também as necessidades do reino são supridas. E agora, então nós queremos orar, queremos falar com o nosso Deus em oração, e hoje nós temos muitas súplicas, mas também temos louvor, temos motivos para agradecer. Nós temos a nossa vida como o maior dom, juntamente com o dom da salvação, pelo qual nós queremos agradecer. Mas também hoje nós queremos louvar a Deus, porque os nossos irmãos, seu Ernesto Guzzi e a dona Carolina Guzzi, no dia de amanhã completam 57 anos de matrimônio. Queremos louvar a Deus por esta bênção na vida deste casal, que são exemplo, que são modelo de fé para todos nós. E também iremos orar por tantas pessoas enlutadas e por tantas pessoas que estão tratando dessa doença do Covid-19. Então os convido para que juntemos nossas mãos, inclinemos nossa cabeça e oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos-te porque nos chamaste das trevas para a tua maravilhosa luz. Chegamos diante de ti cheios de alegria, pois sabemos que através de Jesus Cristo, nosso Senhor, ouves as nossas orações. Louvamos-te porque diariamente podemos ver a maravilha da tua criação no esplendor do sol, no cair da chuva, no desabrochar das flores, no alimento que nos providencias. Além disso, quando estamos caídos, nos levantas. Quando choramos, enxugas as nossas lágrimas.
E quando caminhamos, Tu nos guardas os pés para que não tropeçamos. Nesse tempo de Quaresma, lembra-nos o sofrimento e a dor de morte de Cristo Jesus, que se doou para nos servir. Firmados na Tua graça, ajuda-nos a ter amor em servir. E possamos servir através dos dons que nos deste e dos bens que nos deste. Usa-nos para aliviar o sofrimento dos doentes, para consolar os tristes e enlutados, para fortalecer os abatidos. Aumenta nosso interesse pela proclamação do Teu Evangelho, para que por meio da proclamação muitos sejam levados ao conhecimento do Salvador Jesus. Quando os sofrimentos e as provações nos atingirem, lembra-nos da glória que prometeste aos que em Ti confiam. Mostra-nos também que os sofrimentos do tempo presente são muito pequenos diante da glória que nos será revelada no céu. Amado Pai, na tristeza consola-nos, na dor alivia-nos, na doença cura-nos e no desânimo dá-nos novas forças. Querido Deus, neste momento muitas pessoas estão estremecidas, inquietas e sem esperança por causa da pandemia. Muitos choram a morte de seus queridos. Colocamos diante de Ti todas as nossas preocupações em relação à pandemia. Pedimos, envia o consolo a quem chora, dá esperança de cura, de paz, e não deixe faltar alimento em nossas mesas. Oramos, Senhor, pelo Roger Ros, que está hospitalizado em tratamento do Covid, Pastor Simon Gonçalves e outros colegas pastores também acometidos pelo Covid. Seja com os familiares da Franciane Pivotto, que também estão se tratando do Covid, também a família enlutada. Oramos também pela família enlutada do Nelson, que acabou de falecer hoje à tarde, familiar amigo da família Kaiser. Senhor, são tantas as pessoas em nossa volta que estão adoecidos e buscamos a Tua misericórdia. Buscamos a Tua cura para a sua enfermidade, para a sua dor, para o seu sofrimento. Sabemos que no Senhor há esperança. Amado Pai, também temos motivos para celebrar e para festejar. São tantos amigos e familiares que completaram mais um ano de vida nesta semana. Te louvamos e pedimos a Tua bênção sobre eles. Oramos também te louvando grandemente pela graça sobre a vida do Ernesto e da Dona Carolina Guzzi, completando amanhã 57 anos de feliz e abençoado matrimônio. Amado Pai, em Tua graça eles possam celebrar jubilantes este momento tão significativo para a vida deles. E nós, Igreja e Família na Fé, nos unimos a eles, vibrando de alegria por este testemunho de fidelidade, de amor e de comprometimentos cristãos. Amado Pai, ainda queremos também interceder pelo neto do seu Ernesto Guzzi, Renato Guzzi, também pela neta Rose Guzzi, que é a esposa do Renato, enfermos
seu Renato está hospitalizado em Ijuí também, em tratamento do Covid. Ele que é filho da cunhada do seu Ernesto Guzzi, dona Vitória. Oramos, Senhor, por esta família que está acometida pelo Covid. Senhor, oramos em nome daquele que é a ressurreição e a vida, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amados, eu falei netos, sobrinhos do seu Guzzi. Eu mencionei errado na oração, sobrinhos do seu Guzzi que estão acometidos do Covid. Amados, os convido agora que nós falemos com Jesus por meio da oração que ele ensinou para os discípulos e para toda a igreja cristã, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por tanta graça, por tanta misericórdia de Deus, para nos servindo, queremos agora também servi-lo louvando, cantando o lindo cântico Se Aquela Cruz Falasse. Cantamos em conjunto. Amados, nós iremos então encerrar este culto, estendendo a bênção para você, para a sua vida, a sua família, para esta semana que se inicia.
e que nós possamos nos colocar à disposição para servir. Eu, como pastor, como pai de família, como irmão da fé, amigo, vizinho, colega, estou aqui e lhe pergunto: como posso te ajudar? Como posso estar ao seu lado? Só me chamar, não importa o dia, não importa a hora, eu quero ser um espelho de Cristo, eu quero refletir, eu quero viver o amor de Cristo por mim. Que você também possa fazê-lo assim. Então receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Amados, foi uma alegria muito grande nós podermos estar juntos, celebrar este culto. Desejo a você e a sua família um maravilhoso domingo e uma excelente semana. Se cuide bastante, nos procure conforme a sua necessidade. Estamos aqui para caminhar juntos, para servir juntos ao nosso Deus. Um carinhoso abraço e fiquem com Deus.